A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Moisés de Jesus e estarei iniciando a partir deste vídeo uma série de 5 vídeos falando sobre as 5 principais características do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e que você compartilhe com seus contatos. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 2 ao 5. Eu vou estar lendo especialmente o versículo de número 3, que diz: A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A primeira característica, irmãos, de um verdadeiro discípulo é que ele ouve a voz de Deus. Todos nós sabemos que quando Jesus iniciou seu ministério, ele iniciou convidando, chamando após si 12 homens. E uma característica de todos eles é que Jesus sempre disse: vem e segue-me. E todos eles ouviram a voz de Jesus e passaram a seguir a Jesus. E a partir dali, Jesus os tornou apóstolos. Mas antes de serem apóstolos, eles foram discípulos, principalmente discípulos. Por isso que ser discípulo de Jesus é ouvir a sua voz. Aqui, nesse texto, Jesus está dizendo que as ovelhas ouvem a sua voz. É muito importante nós desenvolvermos a cultura de ouvir a Deus. Aprender, discernir, ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. E nós vemos que ao longo da Bíblia, Deus sempre falou e Deus continua falando. Deus não mudou, Ele ainda fala conosco. Desde Adão, no jardim, Jesus falou com Adão. Adão ouviu a sua voz. E de lá para cá nós vemos Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Samuel, Isaías, tantos homens e mulheres de Deus. E hoje somos nós que precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e discernir, porque nós estamos vivendo dias maus, e esses dias maus têm algo muito importante a ser observado. É justamente o que Jesus disse em Mateus 24, acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano, o espírito do engano, tem destruído muitas vidas, tem destruído a sociedade e tem alcançado até muitos dos nossos irmãos. Muitos estão fracos na fé, desanimados, até desviados da igreja, porque deixaram de ouvir a voz de Jesus para ouvir a voz do mundo, para ouvir a voz de espíritos enganadores. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo disse que não será assim até que venha a apostasia. A gente percebe que lá em Apocalipse, as 7 cartas que João escreve para as 7 igrejas, no final de cada carta Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvir a Deus é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa intimidade com Deus. E através de quem Jesus ele fala? Jesus ele fala através da sua palavra. Jesus ele fala conosco mesmo e confirma com a palavra. E existe uma outra forma de Deus falar conosco. Efésios 4, verso 11 diz que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São as lideranças que Deus põe sobre a nossa vida, líderes espirituais.
que cuidam da nossa vida espiritual, que são usados por Deus para abençoar as nossas vidas. É por isso que nós temos líderes, pastores. A Bíblia diz em Jeremias que Deus fala: vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. Nos dias que estamos vivendo, irmãos, precisamos muito depressa aprender a ouvir a quem Deus coloca sobre as nossas vidas como líderes e sermos submissos em amor para que possamos ter a nossa vida espiritual equilibrada e abençoada. Tenha muito cuidado com os espíritos de engano que vez ou outra sopram no seu ouvido e fala na sua mente para você viver uma vida independente, criando então dureza no coração, comichão nos ouvidos, impedindo de você ouvir a Deus através da sua liderança. Precisamos estar unidos como igreja, termos uma unidade e estarmos submissos em amor. É isso que Jesus ele diz na sua palavra: a ovelha ouve a minha voz e me segue. Essa é a primeira característica do verdadeiro discípulo: ouvir a Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.